Olá, queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez hoje para a 12ª aula do trimestre da Escola Bíblica Dominical. Continuamos o assunto ainda, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções, os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Hoje nós vamos falar sobre o rei Josias, ainda no reino de Judá, o reino do sul. Vamos orar então? Pai, nós somos gratos, Deus, a tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Continua, Deus, nos abençoando, derramando sobre nós mesmo essa unção de ensino, essa graça maravilhosa da Tua Escritura, Papai, para que a gente possa juntos desfrutar de tudo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Usa mesmo o exemplo de homens e mulheres da Bíblia para falar com cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, e que nós sejamos cheios da Tua graça em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos então ao primeiro texto dessa lição. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. O chamado de Deus é muito particular. Deus tinha um chamado e todos esses reis que nós estamos estudando, eles tiveram oportunidade de fazer parte desse chamado divino que o Senhor trouxe para mim, para você, para esses homens e mulheres, todos que a Bíblia cita. Por isso, que a gente possa entender que Josias foi um homem escolhido por Deus, porque quando ele começou a reinar, Deus realmente usou a vida dele. Mas ele fez também por onde? Poder se esforçar. E nós precisamos realmente buscar, assim como Josias buscou, a bênção do Senhor para cada dia nosso, em nome de Jesus. Vamos lá em frente. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Repare bem, amado, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Assim era esse homem, Josias. Nós semana passada falamos sobre o rei Ezequias. Quem sucedeu Ezequias no reinado foi Manassés, que ali ele reinou 55 anos. Manassés começou a reinar com 12 anos. Então nós vamos fazer uma conta básica aqui, depois Amon e depois Josias. 55 anos de reinado de Manassés, mais 2 anos de Amon. A palavra de Deus foi praticamente esquecida. Ele destruiu as cópias do Antigo Testamento que existia na cidade. Manassés foi um rei terrível. Nós falamos sobre Ezequias, agora que fez aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Passamos para Manassés, que não foi um bom rei. Passamos depois para Amon, que também não foi. Mas finalmente chegamos em Josias, que reinou durante 31 anos. E ele começou a reinar com 8 anos de idade. E olha o que a palavra continua dizendo sobre ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança, ou seja, concordou, consentiu com aquilo que estava acontecendo. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. É muito interessante porque parece que essa celebração da Páscoa realmente ela foi bem maior do que a celebração que Ezequias propôs para o povo. Havia realmente uma nova aliança e é isso que o rei faz. Ele traz à existência o conserto daquele povo com Deus. O que você acha? Eu quero deixar essa pergunta para você. O que você acha que Deus quer? Que você seja totalmente comprometido e obediente, ou que você seja bem-sucedido e desinteressado como aquele povo era? Claro que a resposta só pode ser uma. Deus quer que sejamos totalmente comprometidos e obedientes.
E olha o símbolozinho de joia para você aí. Você tem que entender que ao ler aquilo houve um quebrantamento no povo, inclusive no próprio rei. Porque o que ele fez? Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Por quê? Porque ele entendeu que a condenação viria sobre a desobediência do povo. E sobre ele também. Mas ele se humilhou. Amados, nós precisamos fazer isso. Entender que temos vivido dias maus. Entender que todos esses homens de quem nós falamos, todos esses homens que agora Israel cativo, chegava então a vez agora de Judá. Por quê? Por desobediência do povo. O povo não queria saber nada de Deus. O tempo estava uma bagunça. Ezequias foi lá e arrumou, Josias agora vem e propõe essa restauração de tudo. Estava uma bagunça. Como é que a sua vida está para a palavra de Deus? Eu quero te perguntar isso. Como é que a sua vida está com relação ao mover de Deus no mundo através da sua vida? Será que está uma bagunça? Será que precisa fazer uma reforma? Será que você tem sido bom aos olhos de Deus, mal aos olhos de Deus? Faça uma reflexão durante o tempo dessa aula hoje. Faça uma reflexão quando você terminar. Peça perdão a Deus. Se não, dê glória a Deus e peça que o Senhor te use mesmo, assim como usou Josias no meio daquele povo. E a palavra continua dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor. Está vendo? Ele mandou consultar a profetisa Uda, para poder saber dela realmente o que estava ali, o que tinha de Deus para aquele povo. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. E olha a resposta: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Símbolo da misericórdia de Deus mais uma vez. Aquilo que Josias passou é o que nós precisamos fazer, nos humilhar diante de Deus, para saber o que está no nosso coração, pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia dos governantes do mundo todo, porque houve uma promessa de bênção para ele, tanto que o cativeiro veio depois do reinado dele. Ele foi um dos últimos reis que realmente agradaram o Senhor ali, porque Judá também seria levado para o cativeiro. Então, a misericórdia de Deus triunfou sobre esse juízo maravilhoso por causa desse homem também. A Páscoa foi comemorada 18 anos depois que ele começou o reinado. Comemorar o quê? Para que comemorar a Páscoa? Primeiro, porque estava escrito no livro da lei, aonde ele achou, mas também buscar a proteção divina e celebrar no meio do povo a libertação da escravidão do tempo do Egito. A apostasia, nós já sabemos, era comum, era o que mais existia naquele tempo, mas Deus, como eu disse antes, ele foi o último dos reis justos que Israel conheceu, mas a lei de Deus se cumpriu. Aí veio o cativeiro. Ele era um homem humilde, sensível, ele sabia o que realmente era o temor do Senhor. Houve então uma nova aliança, porque agora todo o povo envolvido, o coração dele, como que era o coração desse homem? O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado pelo seu povo. Deus estava sendo ultrajado pelo povo. Nós vemos isso através do esquecimento da lei, do templo, como é que ele estava, né? Você vê que Manassés reinou 55 anos. Meu Deus, o que esse homem deve ter feito nesses 55 anos? Coisas que depois Deus realmente pesou a mão sobre o povo. A conclusão: Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão, quando começou lá, lembra no finalzinho já do reinado dele, que ele se inclinou por causa das mulheres, adorou outros deuses, quer dizer, ele
é como se tivesse jogado por terra tudo que ele tinha feito para agradar ao Senhor. Mas Deus nunca perde, amados. Olha só essa frase, separei para a gente poder meditar um pouquinho. A leitura deste livro, ou seja, da Bíblia, evita o pecado. Mas o próprio pecado evita a leitura dessa palavra. E é isso que eu quero deixar para você. Cuidado para que o seu coração não te engane. Cuidado para que você não seja levado a cometer os mesmos erros que esses homens que nós temos falado cometeram. Mas que você seja cheio da graça, que você seja cheio do Espírito Santo, desse fervor, desse ânimo mesmo para poder buscar o Senhor de todo o seu coração, se humilhar na presença do Senhor, e que você possa aproveitar tudo que nós temos ensinado, tudo que nós temos trazido à memória para realmente receber do Senhor a bênção dele. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe essa aula, compartilhe nas redes sociais, desperte nas pessoas o interesse por estudar a palavra. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e até a próxima.